A pergunta que eu faço pra vocês logo de começo do vídeo é que se você nunca foi betinha na sua vida por causa de uma mulher. Bom, recentemente eu acho que vocês já viram aquela notícia que basicamente a história se resumiu que ele foi fazer uma trilha com uma amiga dele, que vocês sabem muito bem o tipo de amizade que ele queria com ela, que deu pra entender, lógico, né, com os áudios que vazaram, com as atitudes dele, até como ele se expressa ao falar dela. Ele é devagar, ele é lento. Não, mas tipo, eu tô indo devagar, pô. Mas ele é aquela pessoa assim toda atrapalhada, sabe? Que dá raiva. Respiração atrapalhada? Ó, eu falando uma coisa, ele fala outra. Eu falei Infantilidade. Ai, pronto. Porque essa pessoa aqui, ó, Eu? era a única companhia que tinha pra vir comigo. Nessa virada de ano. Pronto. Tudo isso, meu ele é estressante, ele é devagar, ele é lento. Eu tô fazendo uma coisa, eu falo, faz isso. Ele não presta atenção, ele não. Você fala? Você só grita, só. Lógico que eu sou idiota. Dá vontade de xingar mais do que idiota ele, cara. Dá pra eu xingar de... Tudo é braba você. Ai, nossa, ele é estressante demais. Mas ele era a única pessoa que tinha pra conseguir vir comigo, fazer essa virada de ano, realizar meu sonho, meu desejo. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E ela deixou ele pra trás quando ele começou a passar mal, né, no decorrer dessa trilha, e ela continuou como se nada tivesse acontecido. Aí teve aquela repercussão toda, que as pessoas começaram a pensar em coisas piores que ela podia ter feito com ele, isso e aquilo, mas depois, felizmente, ele foi encontrado, depois de 5 dias, desidratado, sem óculos, com escoriações, ferimentos, e deu uma repercussão toda que a internet não perdoa, né, meus amigos? A internet, assim, deu repercussão, sempre vão ter pessoas falando. E o que eu mais vi por aí é que as pessoas começaram a colocar ele como betinha. Porque nessa situação, né, convenhamos aqui, ele sim teve um comportamento que tinha interesse, que tinha um interesse a mais na outra pessoa, que fazia de tudo por ela, até arriscou sua própria vida. Que, se eu não me engano, ele falou que ele não era acostumado, não tinha feito uma trilha antes, e ela, ao contrário, já estava acostumada, já fazia trilha há anos. E como um cara queria agradar ela, o famoso Betinha, se propôs de acompanhar ela nessa trilha, sendo que eu falei pra vocês, ele não tinha experiência, não tinha um condicionamento físico para esse tipo de escalada, mas ele quis enfrentar isso, por causa de que, bom, vocês sabem muito bem o porquê ele quis. Então, com tudo isso, é que muitas pessoas mais velhas dizem, nossa, cara, os homens de hoje são tudo emocionados, fazem tudo por causa de uma mulher, isso, aquilo, sempre estão fazendo papel de beta. Só que, cara, a parte interessante de tudo isso é que muitas vezes os homens, não totalizando, é claro, né? Mas quando chega uma certa idade, todos praticamente já viveram uma situação parecida. Aquela amizade, né, entre aspas, onde o cara faz tudo pra agradar a mulher, ele se desdobra, se sacrifica, topa qualquer parada, até situações, na esperança que essa dedicação toda se transforme em algo a mais, se é que você me entende. E levando além do lado científico da coisa toda, cara, a maioria dos homens, entre seus 18, 19, 20 e poucos anos, ainda não tem aquela consciência 100% formada. É lógico que não são todos, que não foi pra vocês, existem exceções. Tem homens que, pensam em várias situações que pode acontecer por conta de você, querer aquilo. Que nem eu já fiz um vídeo aqui pra vocês, que antes de você tomar qualquer decisão da sua vida, que possa acontecer com você lá futuramente, bata uma e depois você começa a repensar tudo aquilo. Então, que nem eu falei pra vocês, nessa faixa etária, nos homens, não totalizando, cara, a questão hormonal tá lá em cima, você quer impressionar aquela menina que você gosta, que você tem uma amizade, quer mostrar seu valor, quer provar que você é o cara certo pra ela. Quando aparece, que nem nessa situação do Roberto, uma menina que você curte de verdade, que você gosta de verdade, que você quer ter alguma coisa a mais, e você vai entrar em situações que daqui a uns anos você vai olhar pra trás e pensar, cara, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu entrei nessa situação, sabe? E olha, não é só de hoje que acontece. A única diferença é que de hoje pra lá atrás, que muitos pessoas, homens mais velhos falam assim, nossa, porque o cara fez isso, aquilo, é que hoje tem câmeras e internet, caiu nas redes sociais, acabou, A sua história vai ser repercutida por tempos e tempos e sempre vão lembrar, e querendo ou não. E se você prestar atenção antigamente, essas histórias de que o homem fez isso, aquilo, por causa de uma mulher, cara, ficava só entre amigos, no boteco, ou alguma coisa assim parecida.
Só que hoje, que nem foi pra vocês, tem câmeras na mão documentando tudo, postando no Instagram, virando notícia nacional. E essa é a diferença de por que as pessoas falam, nossa, antigamente a gente não fazia isso, aquilo. Só que, cara, é só você ouvir histórias aí na roda de pessoas mais velhas que eles faziam até coisas piores, né, por causa de uma mulher. E hoje a única diferença é que é documentado. Eu já ouvi vários comentários, já vi vídeos de pessoas falando assim, nossa, mas o garoto é paco mesmo, o cara é betinha. Mas, mano, se eu perguntar pra esses mesmos caras o que eles faziam na juventude deles, o que eles faziam por causa de uma mulher, cara, vocês vão se impressionar e até dizer, nossa, o que o Roberto fez, né, na trilha é fichinho do que esse cara passou quando ele era jovem. Eu sei bem o tipo de homem que você é. Muitos iam em lugares de outras, como que eu posso dizer aqui para não censurar, comandados, é assim que eu posso dizer, por outras pessoas, né? Ele era de uma comunidade, ia para outra, ele dirigia 300 quilômetros, né? Só para ver uma menina por 2 horas, gastava o salário inteiro em presentes, enfrentava várias situações só por causa de uma menina. E eles fizeram isso, só que o único detalhe é que essas histórias ficaram só entre ele ou entre as pessoas conhecidas e não era repercutido nacionalmente como o que é agora. E o caso do Roberto é um retrato brutal que acontece na grande maioria dos homens que fazem atitudes de betinhas, né, que muitos argumentam, que só que as mesmas pessoas que dizem que ele teve uma atitude de beta, se você olhar lá atrás no passado dela, elas fizeram até coisas mais beta do que hoje. E detalhe aqui, o que mais me impressionou é que ela mostrou em várias situações, vazou áudio, né, vazou até depoimento dela, ela já tinha deixado claro que ela só via ele como amigo, até no jeito que ela se comporta, do jeito que ela fala, mostra isso, sabe? Sério, tô sendo sincera aqui falando na cara dele. Pode que. Que, nossa, ele é estressante, ele... Eu sou tudo isso. Ele é tudo isso, mas ele é estressante, ele é devagar, ele é lento. Eu tô fazendo uma coisa, eu falo, faz isso. Ele não presta atenção, ele, nossa... Você fala? Você só grita, só. Lógico que eu sou idiota. Aí eu... Dá vontade de xingar mais do que idiota ele, cara. Dá pra eu xingar de... E mesmo assim, ele quis enfrentar uma situação, né, uma trilha que ele não tinha, arriscar sua própria vida. E ela até abandonou ele pelo fato dele não estar mais aguentando, dele parecer um peso. E ela continuou a trilha dela, continuou a vida dela. E ele ficou lá à mercê. E é muito comum a gente ver por aí situações em que o homem se arrisca, que faz de tudo pra uma mulher. E ela sempre deixa claro que ela só vê ele como amigo, até mesmo como irmão. E ela não quer nada além disso. E muitas vezes ela usa, sim, manipulações, que a gente sabe muito bem, manipulação emocional, manipulação até material, né? Financeiramente, que é assim que eu posso dizer, é meio que usar a boa vontade dele, que ela sabe que ele tem outras intenções e acaba levando ele sempre naquela zona de friend zone, naquele famoso ghosting, né? E esse caso do Roberto é só a ponta do iceberg de outros casos que a gente vê por aí e que a gente não sabe, de homens que arriscaram as suas próprias vidas e eventos mais intensos, se é assim que eu posso dizer, tudo por conta de querer alguma coisa com a menina, da sua amizade, e, querendo ou não, muitas vezes vai ser retratado sim como Betinha. E que nem eu falei pra vocês, Betinha, essa palavra, né, que muitos argumentam, né, que sobra nada pro beta, querendo ou não, as atitudes dos homens que sabem na situação que ele está, que ele vai se adentrar, ele vai ser só manipulado, né, ele vai fazer de tudo, vai gastar seu tempo de vida, vai gastar dinheiro, vai gastar o psicológico, querendo uma mulher, querendo fazer isso, aquilo, querendo agradar uma pessoa que ela só está lá apenas por interesse, né, a realidade é essa. E as atitudes, né, que levam sua vida em risco, que você se propõe a fazer os gostos dela, fazer tudo por ela, com aquela esperança de que ela vai enxergar você, e muitas vezes não vai. Só em momentos, em circunstâncias que você sabe muito bem, que de uma hora para outra ela vai começar a te olhar com outros olhos, com outra perspectiva. Porém, a gente sabe muito bem que essa virada de chave que ela teve foi por conta de alguma consequência que ela fez lá atrás, ou até mesmo que ela fez agora, que ela vai querer ter algum tipo de relação com você. Então, cara, o que dá pra gente tirar dessa lição toda do Roberto é que nunca coloque a sua vida em risco para impressionar alguém, principalmente quando a questão envolve mulher. Não importa o quanto você goste dela, o quão você acha ela incrível, cara, a sua vida vale mais, né? Se você não está preparado fisicamente ou mentalmente para fazer alguma coisa só porque ela gosta daquilo, cara, não faça. E você tem que ter uma habilidade de colocar seus limites. Também você tem que prestar muita atenção
dos sinais que ela mostra, né? Muitas vezes ela sempre vai mostrar que ela não está interessada em você, vai mostrar vários sinais, vai dizer muitas vezes na sua cara que ela te vê só como amigo, te vê como irmão. E se você ainda continuar a fazer no gosto dela, tentar quebrar essa barreira, cara, não vai adiantar nada. Você só vai ter desgaste emocional, desgaste financeiro. E ela só vai querer aproveitar dessa boa vontade que você tem para com ela e vai continuar com a sua amizade. E você sempre vai ficar naquela zona do amigo, a famosa friend zone. E pode acontecer que nem no caso do Roberto. Quando o calo apertar em alguma situação, ela vai te abandonar aí no barco e vai continuar a sua vida normal. E você vai sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei no decorrer desse vídeo? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião com mais prioridade, coloque o seu tema com um valeu demais e eu vou dar prioridade e estudar mais a fundo e colocar a minha opinião. E também, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, tem aqui um apoia-se logo abaixo ou uma vaquinha que vocês podem contribuir no Pix, né, que eu deixei a chave só para vocês copiar e colar. Ou também você pode contribuir de graça com o seu like e comentar qualquer coisa aqui a respeito do vídeo para ter engajamento e se inscrever no canal. Então, com essas formas, vocês vão me ajudar muito a me manter nessa plataforma e ter mais motivação para continuar fazendo os vídeos, beleza? Então, para fechar o vídeo, desejo sucesso para todo mundo e te vejo numa próxima.